Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ronaldo do Patrocínio e mais uma vez aqui estou para revelar mais uma face do lado oculto da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora estamos no terceiro vídeo, na terceira denúncia, que dessa vez é direcionada para o nosso governador. Dessa vez a carta marcada é o governador João Dória, governador do Estado de São Paulo. Por que, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo traçando essa denúncia? Isso se deu porque alguns amigos me procuraram e acabaram comentando que todos os policiais que marcaram férias, que estavam com férias agendadas para a partir de março, alguns tiraram, outros não, mas todos que tiraram férias, quase que sem exceção, não sei se tem exceção, não conheço, eu conheço o que a maioria me contou, que a partir de março, que foi a data que foi decretada a pandemia, nenhum dos policiais que tirou férias recebeu os valores pertinentes relativos a essas férias, nem ao seu texto constitucional. E é claro, é evidente que isso gera reflexos na vida do policial, porque às vezes ele planeja com esse valor fazer algumas coisas que, como todo mundo sabe, o salário do policial não é lá aquelas coisas que se diga que dá para viver uma vida arraigada, uma vida boa, uma vida com sobra. Então às vezes ele conta com esse valor referente a férias e o texto constitucional, e diante de uma situação dessa ele tem essa expectativa frustrada. Por quê? Porque, em tese, tem havido a decretação da pandemia, que foi mundial, né? Até é um pleonasmo a gente dizer isso, e que o governo não tem culpa, de fato, mas menos culpa tem o policial militar, que teve as suas expectativas frustradas e que até hoje não teve a situação normalizada. Então a maioria entrou em empréstimos, a maioria contraiu empréstimos, teve que vender algum bem que tinha, às vezes a preço, né? E é isso. E aí a gente vê uma situação, um panorama no qual não se resolve. A gente vê o governador numa vida confortável, tranquila, enquanto o policial está passando dificuldades. Ah, Ronaldo, mas é só um mês de férias. Mas às vezes é esse mês que faz a diferença para ele. Que às vezes ele vai pagar uma dívida que ele havia contraído, às vezes vai pagar, renegociar vai conseguir quitar alguma coisa que estava pendente. E é isso, às vezes para alguns não faz diferença, mas para outros é evidente. É claro que para o governador João Dória não faz a mínima diferença isso. Por quê? Como eu estou mostrando aqui para vocês, o governador ele teve, conforme a fonte que eu estou mostrando, 29 milhões de reais bloqueados pela justiça, por uma questão que está sendo discutida, é claro. Mas eu pergunto, pessoal, uma pessoa que tem 29 milhões para ser bloqueados em bens, ela está preocupada com alguma coisa? Será que o governador, se ele deixar de receber o salário hoje, será que o salário de governador, será que isso vai fazer alguma diferença na vida dele? É evidente que não. É evidente que não. E o que a gente fala, pessoal, é importante a gente falar essas coisas aqui, por quê? Porque o salário, que é os vencimentos, né, como se diz tecnicamente, que são direcionados para os policiais militares, não são quantias vultuosas. E ainda que fossem, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo, quando perguntam quanto que ganha um policial, porque é só para efeito de conhecimento. Alguns sabem, outros não. Eu fui policial. Até 5 anos atrás eu fui policial. Eu fui policial militar do Estado de São Paulo, saí por conta justamente dessas questões. Então, quando muita gente me pergunta a respeito do salário, eu digo, o salário é esse. Aí todo mundo fala, pô, é pouco, né? Eu falei, sim, mas se fosse 15 mil reais os vencimentos de cada policial, ainda assim seria pouca. E eu faço um comparativo. Qual é o comparativo que eu faço? Sempre quando eu vou mensurar essa dimensão de salário, de vencimentos,
de recompensa pelo seu trabalho, eu sempre faço uma comparação com a maior parte dos trabalhos que são estabelecidos, com a maior parte das prestações de serviço que são estabelecidas no mercado de trabalho. Por exemplo, eu sou advogado. Qual é a minha moeda de troca em relação ao meu cliente? Quando ele me paga, o que eu dou para o meu cliente? Eu dou a minha propriedade intelectual. O contador, quando ele presta serviços numa contabilidade para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física que seja, o que ele dá em troca dos honorários deles, assim como eu? Ele dá a propriedade intelectual dele. E assim, outros profissionais que eu poderia aqui passar o dia à noite falando. A maior parte das pessoas que prestam serviços, elas prestam serviços de propriedade intelectual. E é isso que elas dão em troca dos rendimentos que elas recebem, dos honorários que elas recebem, assim como eu. Mas aí eu falo, o policial militar, qual a moeda de troca dele? É a vida, pessoal. É a vida. Só que diferente de mim, que eu dou a minha propriedade intelectual para diversas pessoas e ela não se esgota, ela não se esvai, ela não se exaure com o tempo, a vida do profissional de segurança pública, se dada uma vez pela sociedade, nunca mais ela poderá ser dada novamente. Por quê? Porque só se vive uma vez, só se morre uma vez. Então eu falo para aquelas pessoas que me perguntam, quando um policial recebe o que ele recebe pouco. Se ele recebesse 15, 20 mil reais pela prestação do serviço de atividade policial de segurança pública que ele exerce, ainda seria pouco, porque qual o custo da vida? A vida não tem preço, pessoal. A vida não tem preço. E é por isso que eu digo, 15, 20 mil reais que se pagasse a um policial militar, ainda seria pouco. Mas ainda assim, o governador, ele teima em brincar com aquilo que é sério, com aquilo que é alimento, com aquilo que é vida, que são os vencimentos do policial militar. E aí eu te pergunto, João Dória, você não tem coração? Você não tem piedade? Você não tem um pingo de amor ao próximo? Bom, pelo que eu vejo, não. Pelo que a gente vê no seu governo, parece que não, né? Os policiais militares, alguns, os quais o representam, eles não podem falar isso, senão eles serão retaliados, senão eles serão perseguidos e podem ser até demitidos, ficarem presos. Mas eu posso, João Dória. Você está sendo mal, você está sendo impiedoso, e isso é mal. Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Eu quero que esse vídeo chegue até você para você ter um mínimo de consciência o quanto de mal você está causando a uma tropa. E não se esqueça que esse mal que você causa para a tropa, para toda uma instituição, isso gera um reflexo em toda a sociedade, porque o policial está endividado, porque o policial ele está às vezes contando moedas. Alguém vai ter que pagar por isso, muitas vezes é alguém que não tem nada a ver na sociedade, o policial às vezes também não tem intenção, às vezes, de maltratar um civil, alguém que está envolvido numa ocorrência, mas às vezes pilhado por essa sensação de impotência, de não poder ver resolvida essa situação, ele acaba entrando em muitas das situações que a gente vê no noticiário aí, que não são nem boas de se falar. Você está entendendo, governador? Olha um pouco para a tropa, aquela que você se comprometeu durante o teu pacto, a tua plataforma de governo, durante a tua campanha. Você se comprometeu a olhar por essa classe tão negligenciada. Olha para a situação. Outro aspecto que precisa ser abordado